Olá, meus irmãos, estamos aqui de volta com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 1. Estamos aqui no segundo módulo, Introdução ao Espiritismo, roteiro número 3, Allan Kardec, primeira parte, na sequência, a aula de número 40. Bom, para quem está acompanhando o nosso estudo, né, desde das primeiras aulas, está seguindo essa sequência, né? E ontem na aula anterior, nós falamos dos fenômenos mediúnicos que antecederam a codificação, né? Então, tudo seguindo um planejamento, né, do plano espiritual superior para cumprir a promessa de Jesus de enviar o Consolador prometido, né? Então, nós já vimos, né, os movimentos, né, que ocorreram na Revolução Francesa, na Revolução Industrial e as mudanças, não é, que esses dois movimentos causaram, o impacto que causaram na Europa, né, modificações em todas as áreas da ciência, da filosofia, da religião e das artes também. E a gente viu que o fenômeno mediúnico, os espíritos, né, tinham programado o início das suas manifestações de forma mais ostensiva, digamos assim, começando lá nos Estados Unidos, né, na cidade, no vilarejo de Hydesville, né, que fica em Nova York, com as irmãs Fox. E vimos que depois esse fenômeno começa a se alastrar pela Europa e, em particular, na França. E aí, hoje a gente vai falar aqui de Allan Kardec, né, que é o Hippolyte Léon Denis Rivail, que é a pessoa, digamos assim, o espírito encarregado, né, ele reencarna com essa tarefa, com essa missão de estudar o espiritismo, né, não existia o espiritismo ainda, mas ele estuda os fenômenos espíritas e codifica, e é ele quem é o responsável por lançar o espiritismo, né? Inclusive, o termo espiritismo e espírita foi cunhado por Allan Kardec, não é? Para diferenciar aquelas pessoas que são espiritualistas, né? Nós já explicamos aqui a diferença que existe, ou seja, todo aquele, independente de religião, que crê na sobrevivência do espírito após a morte, ele é um espiritualista. Todo espírita é um espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita, né? Porque o católico é espiritualista, mas não é espírita. O evangélico é espiritualista, mas não é espírita. Então, para não misturar, para não ter confusão na terminologia, Kardec cria essa palavra espiritismo e, consequentemente, aqueles que seguem o espiritismo ou doutrina espírita são espíritas ou espiritistas. Então, são os termos criados por Allan Kardec. Então, antes de assumir essa alcunha de Allan Kardec, o Rivail, né, que é o, digamos assim, o ponto marcante principal, né, da doutrina espírita, ele nasceu em 3 de outubro de 1804, né, na cidade de Lyon, na França, e oriundo de família nobre na área da magistratura, advocacia e educação. Então, a família de Kardec sempre se destacou nessas áreas, né, do direito, nas áreas da magistratura e da educação. Então, todos os seus antepassados, né, em linhas gerais, pertenciam a essas áreas, né? Era muito comum, principalmente a área da magistratura. Desde criança, ele inclinou-se para as ciências e assuntos filosóficos. Teve a sua primeira educação na cidade natal e, aos 10 anos, ele vai para Yverdun, na Suíça, estudar no Instituto Pestalozzi. Então, a Europa inteira, né, as famílias que tinham condições, não é, de bancar o estudo dos seus filhos, eles recorriam a esse Instituto Yverdon, que era famosíssimo, né, na Suíça, e logo nas primeiras idades, né, entre 8 e 10 anos de idade, os filhos eram enviados lá para esse instituto, no Instituto de Pestalozzi, e para fazer os seus estudos lá, né, que era muito bem conceituado na época. Pela sua dedicação e inteligência, ele torna-se um dos mais fervorosos discípulos do mestre, substituindo, inclusive, em algumas situações. Então, Kardec se destacou tanto, não é, com essa idade de 10 anos, que ele gostava tanto, estava tanto assim, digamos assim, no sangue, entre aspas, né, dele, o ensino, o estudo, né, a pesquisa, que ele se destaca entre os alunos, não é? E, inclusive, ele substituía o professor, o mestre, o próprio mestre Pestalozzi, não é? Dando algumas aulas, não é? E isso
supervisionado, lógico, pelo Pestalozzi. Aos 18 anos, ele exerce o magistério e traduz obras inglesas e alemãs. Em seguida, ele lança o seu curso prático de aritmética. Publicou numerosos livros didáticos e projetos para a reforma do ensino francês. Então, veja que Kardec é um espírito, não é Kardec ainda, vou chamar de Rivail, né? O professor Rivail, a gente percebe que ele é um espírito que reencarna com a tarefa da magistratura, né? Ele é uma pessoa voltada para a educação, para a aprendizagem, para o ensino, né? Então, veja que com 18 anos de idade ele lança um curso prático de aritmética, adotado inclusive pelas escolas da França, tá? É, é, inclusive outros livros, né, na área da química, da biologia. Algumas pessoas até espíritas mesmo dizem que Kardec era médico. Não existe nenhum relato que Kardec tenha exercido a profissão de medicina, tá? Isso aí está fora do contexto até onde a gente sabe. Mas ele se destaca realmente na área da educação. Então, ele era um hábil professor, é uma pessoa um espírito dedicado realmente à magistratura. Então, ele lança numerosos livros, né? Além desse curso prático de aritmética, assim, sugere, né, projetos, elabora projetos para as mudanças, as modificações dentro do ensino francês. Ele utilizou largamente o método intuitivo como processo didático, segundo Pestalozzi. E para ele, a intuição é fundamento geral de conhecimentos e meio mais adequado para desenvolver o espírito humano. Algumas pessoas ouvem falar, todos nós já ouvimos falar da intuição, mas poucos são aqueles que se interessam, não é, em adquirir realmente o conhecimento do que seja a intuição. Veja, de uma forma assim mais clara, de uma forma mais específica, a intuição é o seguinte: por exemplo, eu estou realizando uma determinada tarefa e, de repente, a gente escuta aquela voz interior, não é? A gente nunca percebe que é uma voz interior, mas é como se fosse o próprio pensamento da gente dizendo: olha, faça dessa forma, faça daquele jeito, não é? A gente, às vezes, programa um passeio, uma coisa, e algo dentro da gente diz assim: olha, é melhor você não ir. A gente começa a sentir aquela coisa que, como que diz assim: olha, não vá, que não vai dar certo, não é? Então, é, e a intuição, ela é muito posta em prática quando nós estamos realizando qualquer tipo de atividade, principalmente atividades de cunho intelectual. Então, o que seria essa intuição? A intuição, ela é muito peculiar, porque ela se confunde com a inspiração. Veja, são coisas diferentes, mas elas são tão parecidas. A distinguir a fronteira do que é intuição e do que é inspiração é uma coisa muito difícil, né? Até porque são tão sutis as duas que a maioria das pessoas chama tudo isso de intuição e não está errado, tá? Agora, didaticamente, inspiração e intuição são coisas distintas. Então, veja, a inspiração, ela normalmente, ela é causada, a origem da inspiração é feita por outra pessoa, que pode ser encarnada ou desencarnada. Então, na minha época, né, que passava aqueles desenhos animados, e aí aparecia de um lado a figura do diabinho e da outra do anjo, né, que ficava aconselhando, sugerindo a pessoa a fazer alguma coisa. Então, a gente pegando esse exemplo do desenho animado lá do diabinho lá e do anjo, a gente pode destacar aí a inspiração. Então, existem boas inspirações e más inspirações, tá? Então, os espíritos que querem nos prejudicar, que querem ver o nosso fracasso, que querem que a gente sofra, esses espíritos, logicamente, que vão inspirar coisas ruins. Aqueles espíritos familiares, não é, que querem o nosso progresso, que querem a nossa felicidade, o nosso bem-estar, dentre eles o nosso anjo guardião, não é, ou o espírito protetor, como a gente comumente chama na doutrina espírita, ele, ele, eles sugerem boas coisas, né, para que a gente esteja sempre no bom caminho. Então, isso é inspiração, ou seja, a inspiração, repito, ela pode vir de uma pessoa encarnada, tá? Ela pode transmitir um pensamento, ou ela pode até dizer mesmo, verbalizar aquela sugestão, tá certo? Por exemplo, os nossos pais, né, principalmente as nossas mães, elas estão sempre ali sugerindo boas atitudes, né, para que a gente faça boas decisões, para que a gente tome boas decisões. Elas estão sempre nos inspirando.
Mas, em linhas gerais, as inspirações elas procedem dos espíritos desencarnados, tá? Que, repito, podem ser bons espíritos, se a inspiração for boa, ou podem ser maus espíritos, se a inspiração for má. Então, na mente da gente, existem aqueles pensamentos, as ideias que são nossas, tá? E existem as ideias que nós escutamos através das inspirações. Para a gente destacar o que é nosso e o que é dos espíritos, também é uma coisa muito complexa. Só as pessoas que se conhecem profundamente, elas já conseguem distinguir o que é dela mesmo e o que é uma inspiração, tá? Então, a inspiração sempre vem de uma outra pessoa, de um outro espírito, na maioria das vezes, desencarnado, tá? A intuição, veja só, todos os conhecimentos que nós adquirimos, né, ao longo das nossas encarnações, eles vão se acumulando, né? Nenhum conhecimento é perdido, nenhum. É por isso que a gente nasce sem trazer nada, absolutamente nada, a não ser conhecimento, e volta levando apenas conhecimento. É só isso esse é o verdadeiro tesouro, não é que o tempo não destrói, nem que as mudanças reencarnatórias elas conseguem destruir. Então, o conhecimento sempre será o tesouro que nós acumularemos por todo o tempo que nós existirmos, ou seja, pela infinitude, não é? Algumas pessoas dizem pela eternidade. Veja que eu não costumo usar esse termo eternidade, porque nós não somos espíritos eternos, tá? Eterno só é Deus. O que é uma coisa eterna? É uma coisa que não tem começo nem fim. Nós não somos eternos porque nós tivemos um começo, ou seja, o nosso começo é o momento em que nós fomos criados por Deus. Então, nós temos um início, agora não temos fim. E aquilo que não tem fim é uma coisa infinita. Então, nós somos espíritos infinitos e não eternos. Eterno, repito, só Deus. Então, o Pestalozzi, ele ensinava o método de Pestalozzi, ele era consagrado porque ele se baseava muito na questão da intuição, e ele dizia que isso realmente era a grande chave para a educação, para o progresso, né, para o conhecimento. E Kardec também é, é, utilizava disso aí, Kardec apoiava, né, ele concordava com essa metodologia, tanto que ele praticava, ele vivia isso nos seus estudos, nos seus ensinamentos, e lá na frente a gente vai ver que ele fundou o Instituto Rivail, né, de ensino, ele também adota o mesmo método de Pestalozzi, que é o método da intuição. Então, Kardec sempre usava muito intuição. Então, todas as experiências, não que nós adquirimos nas nossas reencarnações passadas e na reencarnação atual, elas, muitas vezes, no momento que nós estamos precisando, ela vem à nossa consciência, ela flui no nosso consciente, e é como se fosse uma informação que a gente tivesse guardada lá dentro, e realmente é. E aí, o nome disso é intuição. Então, a intuição é um pensamento nosso que vem ao nosso consciente em virtude de um conhecimento já adquirido. Então, veja que, didaticamente, ele é diferente da inspiração, tá? Para deixar isso bem claro para vocês que estão estudando. Em 1826, ele fundou o Instituto Rivail, exercendo funções diretivas e educativas, desenvolvendo um notável trabalho para centenas de educandos. Então, veja a dedicação desse homem à área do ensino, né? Ele casou em 1832 com Amélie Gabrielle Baudet, que o ajuda no Instituto, né? Aliás, a Amélie Baudet ela tem uma importância muito grande, né, na tarefa, quando Rivail se torna Allan Kardec, ela tem uma tarefa muito grande. Primeiro porque ela assume, né, todas as tarefas, né, na área do Instituto Rivail, né, e fora o apoio que essa mulher deu a Allan Kardec, não é? Eu chamo sempre Allan Kardec, que é o costume, mas ainda ele não tinha se tornado Allan Kardec, tá? Que fique bem claro. Então, o grande apoio, né, que a sua esposa dá a ele é de uma grande monta. Inclusive, após a desencarnação de Kardec, ela dá continuidade, né, às tarefas dentro do meio espírita. E, assim, ela é pouco falada, né, porque a personagem mais marcante é Allan Kardec, logicamente, mas vale a pena a gente salientar a grande importância que Amélie Boudet teve na vida de Allan Kardec, tá? Aliás, como toda boa esposa, não é? Elas estão sempre ao lado nosso, nos dando um apoio, não é? Nos impulsionando. E, infelizmente, né, por questões que a gente não sabe quais, e talvez a gente saiba, né, questões de preconceito, infelizmente, as mulheres, as esposas, não são reconhecidas, né? Mas
todos nós sabemos da importância de que é ter uma companheira do nosso lado que nos apoia, né, que compartilha conosco os mesmos pensamentos, as mesmas ideias. Então, ele se torna respeitado por autoridades e professores, né, como distinguido mestre da pedagogia moderna. Então, veja que Allan Kardec ele não era uma pessoa qualquer, né? Ele era um homem de conhecimento, era um homem voltado para a ciência, para a pesquisa, não é? É um homem que desenvolveu na área da matemática, da língua francesa, de vários idiomas, né, na química, da biologia. Então, ele tem conhecimento em vários setores. Então, a gente vê que ele é uma pessoa preparada realmente para estudar o espiritismo e, posteriormente, codificá-lo, né, como foi o que aconteceu. A sua fama era tamanha que seu nome constava em diversas obras bibliográficas. Então, veja, isso não é para qualquer pessoa. Paciência, abnegação, trabalho, observação, força de vontade e amor às boas causas determinavam sua personalidade. Em 1854, ele ouve falar pela primeira vez das mesas girantes. Então, veja, nesse ano de 1854, as mesas girantes já tinham virado uma coqueluche, né, nos meios da nobreza, digamos assim, de Paris, da Europa inteira, mas especificamente de Paris, da França, onde a gente está se situando aqui, porque é onde começa a doutrina espírita. Então, esses fenômenos, eles se alastram, né, eles se tornam meio de diversão, não é? As pessoas iam para a casa dos outros promover festas, não é? Mas essas festas, na verdade, eram para as pessoas se reunirem ali, fazer perguntas às mesas e verem, observarem os fenômenos das mesas se mexendo, não é? Sacudindo, balançando e respondendo a questões, inclusive. Então, assim, de uma forma mais direta, Kardec ouve falar pela primeira vez em 1854. Veja que o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Vejam só. Mas Kardec ouve falar em 1854. Então, veja que se Kardec fosse uma pessoa empolgada, não é? Que se deixasse levar pela empolgação, pelo entusiasmo, já em 1854 ele tinha se interessado por isso. Mas Kardec sempre foi uma pessoa metódica, sempre foi uma pessoa disciplinada, né? Sempre foi uma pessoa equilibrada e que primeiro analisava muito as coisas antes de tomar qualquer decisão. Então, o senhor Fortier, que era um amigo dele há mais de 20 anos, e que inclusive era magnetizador. O que é um magnetizador? Hoje, nas casas espíritas, todo mundo já ouviu falar sobre a aplicação de passes. Não é? A aplicação de passes e a aplicação de magnetismo são coisas similares. Quando a gente for estudar passe, lá na frente, é outro curso, tá? A gente vai ver a diferença que existe. Mas, em linhas gerais, aplicar passe é magnetizar a pessoa, ou seja, é transmitir fluido para outra pessoa através da matéria mental, através da nossa mente. Então, a gente, quando vai aplicar um passe ou magnetismo numa pessoa, a gente se concentra, não é? E naquela pessoa, a gente começa a emitir bons pensamentos, não é? Para a renovação física daquela pessoa, para a renovação espiritual daquela pessoa. Ou seja, a gente emite boas energias para aquela pessoa. Então, essa energia que a gente está transmitindo através da nossa mente, porque o passe é aplicado pela mente. Apesar das pessoas colocarem as mãos, né, que chama-se imposição de mãos, o passe é transmitido pela mente. É tanto que uma pessoa que não tem os braços, ela pode aplicar o magnetismo ou o passe, como a gente chama, tá certo? Simplesmente se concentrando mentalmente na pessoa. Então, é importante que a gente já saiba, o passe não é aplicado pelas mãos, ele é aplicado pela mente, tá? Então, Kardec ele era uma pessoa muito interessada no magnetismo, ele estudava magnetismo, e ele conhecia o senhor Fortier, como eu já falei, há mais de 20 anos, e os dois compartilhavam, né, conhecimentos sobre magnetismo. Né? Então, em 1854, ele encontra o senhor Fortier, que era magnetizador, e o senhor Fortier diz a ele, olha, não só as pessoas podem ser magnetizadas, as mesas também. Elas podem girar e caminhar à vontade. Né? Isso era o relato que o senhor Fortier estava dando a Allan Kardec, isso em 1854. Ivail, no seu pragmatismo, retrucou. É um efeito muito singular, mas me parece radicalmente impossível. Então, veja que Kardec, né, o professor Ivail, ele não estava, em nenhum momento, pensando, não é, em conhecer espiritismo, nos fenômenos espirituais, em nada. Não é? Até então, o que foi apresentado para ele é que se magnetizava as mesas e as mesas dançavam, né, andavam, se moviam, enfim. E ele disse, olha, me parece radicalmente impossível. Então, veja que não é uma pessoa de aceitar as coisas assim com facilidade, não é? Tempos depois, ele novamente encontra o senhor Fortier, que afirmou, meu amigo, olha, não só se consegue que uma mesa se mova, como também que ela fale.
interrogada, ela responde. Então, falar entre aspas, né? Porque as pessoas perguntavam à mesa e, através das pancadas, como a gente viu nas aulas passadas, as mesas davam respostas. Então, esse falar aí é uma coisa subjetiva. Subjetiva, não. É um termo fictício, né? Vamos dizer assim. Não encontrei a palavra agora, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então, quando ele diz isso a Allan Kardec se assusta, né? Peraí, uma mesa falar, e aí ele diz assim, olha, isso agora é outra questão. Só acreditarei quando o vir e me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Ou seja, sonâmbula é uma pessoa que foi magnetizada, né? Que ela está, entre aspas, hipnotizada através do magnetismo. Então, Kardec disse, olha, peraí, uma mesa falar, aí a coisa agora pegou, né? Como a gente diz na nossa gíria popular. Agora o bicho pegou, porque enquanto a mesa se movia, já me parecia uma coisa radicalmente impossível. E agora o senhor Forte veio me falar que ela fala, entre aspas, ela responde, ou seja, se ela for interrogada, aí a coisa complica, porque até onde eu sei, mesa não tem cérebro, não tem nervos, né? A mesa não é um ser vivo, é um objeto inanimado. Então, para acreditar nisso, realmente fica difícil. Então, a gente vê a recusa de Allan Kardec em aceitar esses fatos que eram relatados, que foi relatado para ele pelo senhor Fortier, né, em 1854, e a gente começa a entender que por que é que ele ouviu falar disso de uma forma mais específica em 1854 e, no entanto, só passou a lidar com isso em 1857, ou seja, 3 anos depois, né? Então, na próxima aula, a segunda parte desse tema sobre Allan Kardec, a gente faz o fechamento, faz a conclusão desse assunto para dar continuidade ao nosso estudo. Um grande abraço para todos e um excelente dia.